A partir do momento que você entende alguma coisa, se ele não muda o teu comportamento, pode ter sido divertido. Mas sem a mudança do comportamento, não tem a mudança do resultado. Por quê? Porque o comportamento gera ação, a ação gera resultado. Eu não sou essa pessoa de viver de oportunidades pequenas. Eu sou o cara do construir, pegar o conhecimento, colocar em prática, ter um problema, resolver esse problema e resolvendo, melhorando um pouquinho por dia. Se eu te dou alguns ingredientes e peço para você criar algo que esses ingredientes não podem criar, como é que você vai criar? Então fala-se muito da ideia de ter pensamento crítico. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perguntar é o que é pensamento crítico. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Francamente super especial. Tô com um amigão meu aqui que a gente discutia, conversava desde a época do Gênesis, lá atrás, nosso grupo de jovens empreendedores, que é o Thiago Petreca. Fiz o convite aqui, ele é curador de vários programas, vários livros. Ele vai contar um pouco para você de como é a vida dele, das coisas que ele foi fazendo. Vai ser muito legal aqui. Para você que não segue, você vai gostar bastante. Primeira pergunta, a gente sempre fala do Wikipedia pessoal, tal, para as pessoas que não te conhecem, que vão estar o conhecendo por meio do nosso podcast, para comentar um pouco. Então, Thiago, para quem caiu do nada aqui, quem é você e quando você não está no seu cargo? Cara, bom, obrigado pelo convite. Cara, tu lembra do Gênesis, velho? Eu lembro. Quantos anos? Nossa, melhor não dizer. Melhor não dizer, ou talvez valha a pena dizer. 2012, porque, acho que... talvez até antes, né? Começou talvez antes. até antes. Mas eu acho que, eu penso, na verdade, você que está ouvindo, assistindo a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Obrigado pelo seu tempo. E eu sou um desconhecido, basicamente, né? Eu acho que esse é um negócio... Pô, era até televisão. Eu era da TV, ok, mas para grande massa eu sou um desconhecido. O que, por um lado, tem uma vantagem que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, o ser desconhecido nesse sentido me faz ser alguém como o outro alguém, que tem experiências próprias, que vive a própria história, experimenta coisas, acerta e erra. Porém, o que eu acho que, inclusive, sendo esse desconhecido, isso nos aproxima muito, viu, Virgílio? Nos aproxima em que sentido? Fala, cara, a minha história é diferente da sua. Mas talvez, por eu estar envolvido no mundo do treinamento, no mundo do desenvolvimento, no mundo da curadoria, isso talvez me deixe melhor preparado para conseguir concatenar ideias, para conseguir trazer uma formatação, uma visão de mundo em formato de ideia que a pessoa possa me ouvir e falar, puxa, eu passo por isso também, mas não tinha nunca conseguido colocar nessas palavras. Então, o que eu acho que é bacana é justamente essa possibilidade de ser uma pessoa normal, digamos assim, com a vantagem de ser alguém que está envolvido no mundo do desenvolvimento humano há mais de décadas, né? Então isso ajuda bastante. Então, quem sou eu além do cargo? É o que você me perguntou. Eu sou esse cara que está o tempo inteiro acompanhado de livros, o tempo inteiro incomodado em como ser um pouquinho melhor. E vou te dizer, Schopenhauer já falava, né, cara? No sentido de o alcançar o conhecimento é certeza de sofrimento. Né? Então, mas é verdade. Não, sim. É igual a lógica do autoconhecimento, né? Eu sou muito envolvido com o interesse do autoconhecimento. Até por isso eu sou envolvido muito com leitura e toda a lógica de curadoria. E eu acho, talvez muitos que estejam ouvindo a gente também devem ver nas mídias sociais muita fala sobre o autoconhecimento. Né? Acredite em você, poder da atração, existem várias formas de você abordar algo que nasce da lógica do conhece a ti mesmo. Ok. Mas é algo importante que precisa ser dito. O autoconhecimento ele é de fato fundamental. Na minha experiência, e tanto da vida pessoal quanto na vida profissional, que envolve ajudar outras pessoas a se desenvolverem, o autoconhecimento é precursor. Ele é necessário, principalmente hoje que eu lido com cultura organizacional e liderança, um líder que não se conhece tende a ser um líder não tão bom, tá? Por natureza. Tá? Ele pode, por consequência, até ser bom, mas ele vai talvez atingir um teto muito mais rápido que aquele que se conhece. Algo que precisa ser dito para quem entra na jornada do autoconhecimento. Você vai encontrar, como diria o Campbell, que
encontrou o monomito, né? O Joseph Campbell, a jornada do herói, você vai entrar na caverna. Vai ter uma horinha que você vai olhar no espelho e vai falar, e aí, cara? Não tô gostando do que eu tô vendo, não tô legal, não tô feliz. Entendi. É desafiador isso. Então, mesmo fora do cargo, eu sou essa criatura movida por isso. Sou casado com a Mônica, pai do Luca, pai da Olivia, filho do Marco Antônio Petreca, da Maria Inês, e assim como todos nós, existem essas linhagens. E o mais interessante é que quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem uma igual a outra, cara. É impressionante. É muito legal, é muito bom. Você começou dando aula cedo, depois virou gestor comercial e foi aumentando o faturamento. Uhum. Qual foi o preço disso, de começar cedo e mergulhar nos desafios? Assim? Você sabe que hoje a gente tem ouvido muito sobre propósito, né? Pensar em propósito, pensar em sentido da vida e tal. É algo que até hoje eu penso. Até sobre esse assunto eu reflito muito. Eu faço journaling, né? Aquela coisa do diário. Então eu tenho mais de 50 escritos. Caramba! Tanto é que um deles virou um livro meu. Olha né? que legal. Esse daqui, se me permite fazer uma Claro, pode fazer. Né? O Área. O Área são 34 diálogos em formato metafórico. Que legal. Né? Então é uma prosa poética, que é um convite a uma reflexão profunda sobre a entrada na caverna. Então, nesse sentido, na época, eu tinha o curso, que era publicidade e propaganda, tinha a minha habilidade de falar inglês fluente e o meu gosto por dar aula, por ensinar. Na verdade, não era nem dar aula, eu gostava muito de transmitir algum tipo de conhecimento, ensinar algum tipo de coisa. E com 16 anos eu já dava aula particular de inglês e etc, mas não era nem muito bom nisso. Né? Com 17 eu fui morar fora. E aí quando eu voltei, então fiz um ano de cursinho, fui para a faculdade, e enquanto não encontrava emprego na minha área, eu falei, bom, eu vou faturar uma graninha fazendo o quê? Aquilo que eu gosto de fazer e sei fazer, que é dar aula. Então eu comecei a dar aula em 1996. Caramba! Qual que era o driver, né? Existia alguma lógica de propósito na época? Zero. Não estamos falando de 30 anos atrás. Então, o senso de propósito, o que existia era uma vontade de seguir carreira no curso que você escolheu, que obviamente é exatamente o que eu não faço hoje. Né? Somos dois. Então, o preço que eu paguei foi ter sido guiado muito mais por uma referência extrínseca, uma referência externa, do que uma referência interna. Vou te explicar por quê. Eu sempre gostei muito da criação, da ideia do criar. Por isso que eu fui para publicidade e propaganda. E, durante o curso, eu fui o representante de sala, todos os anos, basicamente. Porque eu era bom pra caramba? Não, porque meus amigos eram tudo preguiçosos, ninguém queria representar a sala. Então, eu e a Mariana, na época, a gente acabou ficando como os representantes de sala. Pois bem. E no meio desse processo, eu fui descobrindo que eu era muito melhor para ensinar e fazer atendimento ao cliente do que criar, propriamente dito. Eu era um bom escritor, me considero um bom escritor. Mas eu gostava da criação, sabe aquela coisa? Sim. As imagens, as campanhas e tal. Então, meu driver era esse. Era a época de ouro da propaganda do Brasil também, exato. Né? Washington Oliveto, aquela galera toda. E aí eu olhava para aquele e tinha uma outra coisa. Falei, vai dar uma grana boa. Né? As duplas de criação famosas e tal. Os diretores de criação. Falei, cara, ainda vou fazer um troço que eu acho legal, divertido e vou ganhar muita grana. Então, esse é o movimento que eu chamo de movimento extrínseco. Qual é o preço que eu pago, então, dentro da tua pergunta, Virgílio? Da minha posição atual, quase 30 anos depois, se eu olhasse lá para trás e tivesse conhecimento de hoje, lá naquela época, eu falar, ok, segura a onda aí, vamos pensar um pouquinho melhor, mas vira o holofote para dentro. Porque na época, para você ter uma ideia, eu prestei fisioterapia, odontologia, psicologia e publicidade. Entendi. Assim, um nível de objetividade gigante, né? Aí eu falei, onde eu passar eu vou. Né? O universo vai me guiar. Beleza, passei em todas.
Eu falei, bom, e agora? Agora deu ruim, né? Eu falei, vou ter que escolher alguma. Aí sim a escolha foi esse movimento extrínseco. Mas se eu tivesse olhado para dentro, o lance do ensinar, que eu já fazia antes da faculdade, o lance do criar, mas voltado ao elevar, ou seja, ajudar o outro, o desenvolvimento humano, eu teria ido para psicologia, cara, não para publicidade. E talvez teria sido uma nova história. Talvez não, com certeza teria sido uma nova história. E aí o que acontece é que eu dava aula das 8 da manhã às 6:30 da tarde, pegava o busão e ia para a faculdade. Né? E dava aula de sábado também. Nossa. Bom, feito isso, fiz estágio em agência de publicidade e tal, e vi que como criativo eu era um ótimo atendimento. Entendi. Né? Porque eu era bom para atender, fiz umas campanhas até para o exterior bacanas e tal, mas não é aquilo bem que eu esperava, né? E aí todo esse movimento eu acabei entrando na televisão, né? Fui para da área de publicidade, fui para a área de vendas na parte gráfica, da parte gráfica, então eu fui para a TV enquanto eu fazia essa transição de agência de publicidade para a área comercial de otimização de processos em processos gráficos, para então a parte de televisão, onde eu apresentava programa, entrevistando autores de livro e também fundei a área comercial. E aí fiquei envolvido no movimento comercial, que aí, obviamente, ele tinha um elemento daquela minha motivação extrínseca lá de trás, que era a grana. Né? A área comercial, se você é bom, devo lhe dizer, você vai ganhar dinheiro. Muito. Você vai ganhar muito dinheiro. Né? Então, a área comercial ela é muito atrativa por este aspecto. E é uma área complexa. Vamos combinar. Não existe faculdade de vendas, cara. Não. E é uma das profissões que realmente dá muito dinheiro, dá bastante dinheiro. Enfim. E aí, toda essa jornada foi acabando por me empurrar de novo para a publicidade, por conta da televisão, mas envolvido diretamente com a área de vendas. Mas eu comecei a notar que as coisas funcionavam melhor quando eu tinha muito mais uma postura de consultor e não de vendedor. Eu acabei me descobrindo um péssimo vendedor, mas um grande consultor. Então eu comecei para você ter uma ideia, 2004, 2006, eu montei uma planilha chamada Timetable. Eu literalmente, de hora em hora, eu ia descrevendo tudo que eu estava fazendo. Hora que eu ia no banheiro, parava para comer. Caramba. Coisa de louco, 2 anos. Não, tempos na e verdade, métodos mais. Total ali. Cara, eu olho para trás e falo, como que eu fiz um negócio desse? Cara, coisa de louco. Não é coisa de canoiado. Sabe aquelas coisas? Falo, pelo amor de Deus. Hiperfoco, eu falaria. Hiperfoco, né? E aí eu fui olhando e falei, cara, eu gasto muito tempo em preparação, eu gasto muito tempo em conteúdo, eu gasto muito tempo no atendimento ao cliente, mas... E eu comecei a perceber que a postura consultiva, no sentido de instruir, no sentido de orientar, era onde eu conseguia fazer bons negócios. Toda vez que eu tinha que ir pro mata-mata, sabe aquela coisa? Ó, você precisa fechar, vamos assinar o contrato. Eu nunca tive essa habilidade. Como é que chama? O closing, né? O closer. O closer, o hunter, né? O hunter com o facão do closer, né? Vai. Vamos fechando e tá, tua oportunidade, vamos nessa. Até amanhã. Até amanhã. E aí foi, puxa. Eu não gosto. E aí essas coisas foram se materializando. E aí eu fui pra Babson. É isso que eu ia perguntar depois aqui. Então porque tamo junto. O Babson é isso, né? Tipo, era a referência de empreendedorismo de Boston. Assim. Isso. E aí, em 2010, eu criei um programa chamado Incentiva a Ler. Então, eu tinha lido, dos livros que eu tinha lido, eu peguei 50 deles, coloquei num site, e aí eu usava um conceito de teia. Onde você lia um livro, você clicava nesse livro, ao redor dele orbitavam de 4 a 6 outros livros. E aí você clicava em um desses 4 ou 6 outros livros e aparecia uma explicação do porquê ele complementava aquele livro que você tinha acabado de ler. O negócio de ontologia é fantástico. Total. Né? Mas dava um trabalho gigante, cara, porque era tudo na unha. Né? Mas pelo menos era garantido. A IA não necessariamente vai te garantir, como a gente conversava antes da gente começar a gravar. Ela vai te vender livro. Exato. Mas, de qualquer maneira, foi interessante porque...
o programa Incentiva a Ler. Quando eu encontrei o pessoal da Endeavor com a Babson no programa que a gente fez, eu levei o Incentiva a Ler para Boston, né? Então, parte do nosso trabalho lá, desse intensivão que a gente fez, era cada um apresentar o seu projeto. E aí eu apresentei o meu projeto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda estava na TV, em paralelo a isso, falei, cara, como é que eu faço o Incentivo a Ler vingar, né? E aí eu comecei a conversar com alguns executivos, alguns amigos meus e tal. Falei, pô, Petreca, você que lê pra caramba, por que você não faz o resumo dos livros? Porque ninguém consegue ler a quantidade que você lê. Porque todo mundo trabalha, né, Petreca? Falei, então tá bom. Eu falei, puxa, mas dá muito trabalho, cara. É muito difícil você resumir um livro, amigo. Mas é muito difícil. E aí, coincidentemente, eu encontrei a Get Abstract. Isso em 2011. Então, 26 de outubro de 2011, estava em Miami, especificamente na cidade de Aventura, fazendo uma defesa, fazendo meu pitch para ser o country manager da Get Abstract no Brasil. E aí, em janeiro de 2012, a gente começou as operações da Get aqui no Brasil. E a gente segue até hoje. O resto é história. Foi bastante. Mas o preço, então, só para concatenar essa longa resposta, o preço que eu paguei foi não ter olhado para a parte intrínseca. Né? A gente fala de propósito hoje, não sei se necessariamente precisa entrar nessa seara, mas olha um pouquinho para dentro, principalmente para quem é jovem. Olha um pouquinho para dentro, qual que é aquela chamazinha e conecta com o que está fora. Ah, então você está dizendo que eu não vou olhar para o potencial de ganhar dinheiro? Olha sim, amigo. Dinheiro é muito bom. Dinheiro é importante. Dinheiro te viabiliza muita coisa. Aquela história, né? Dinheiro traz felicidade. Só vou deixar uma dica. Tem um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é o cara que cunhou o termo flow. Uhum. Né? Você já ouviu falar do Mihaly. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas dá uma estudada, eu acho que no TED tem um vídeo dele, o nome é complicado, mas é Mihaly, se eu não me engano é M-I-H-A-L-Y. O Csikszentmihalyi não tem a menor chance, é tipo Schwarzenegger, entendeu? Não tem a menor chance de conseguir escrever aquilo, velho. Eu não consigo também, é muita consoante pro meu português. Então, mas fica a dica aí, entra lá no TED, ted.com, e digita lá Mihaly, e ele vai falar da relação de satisfação, felicidade, o termo bem-estar não necessariamente é o que ele usa, se eu não me recordo bem. A história dos $11 mil lá? Dos $80 mil ano. Ah, é isso. $80 mil ano, né? Fica a dica. Então, assim, $80 mil ano, na época que ele falou, bota um pouquinho de inflação aqui, faz a tua conta, faz a tua matemática financeira e atualiza para os dias de hoje e pergunte-se, será que não vale a pena ganhar dinheiro? Vale. É que eu tinha visto exatamente isso, uma atualização de $11 mil mês, que daria mais ou menos... É muito dinheiro. Aqui no Brasil... Se está atualizado com $11 mil mês, estamos passando dos $130 mil. Você entendeu? Então, assim, quase que dobrou de quando ele falou. Agora, $130 mil, quanto que é isso no Brasil, amigo? A grana. $600 mil, mais ou menos. Mais, hein? Que tá 5 e pouco, se for 5, vai. Arredondar para 5, 650 conto, cara. Quantos ganham 650 mil no ano? Bom, vai ganhar menos, porque agora tem imposto sobre dividendo, né? Vai ganhar menos. Até 10% menos. Vai ganhar menos não, vai ficar com menos. Eu acho que essa, inclusive, sem querer, mas acho que esse é o corte, né? $60 mil mês. 50. 600 mil anos. 600 mil anos, é isso aí. Olha só que loucura, se você ganhar 600 mil no ano, ou melhor, 599.999, você ganha mais dinheiro do que se você ganhar 650 mil. Porque se você ganhar 650 mil, você perde 65 mil. Mas daí você vai comprar, mas o carro a empresa paga pra você daí. Então, aí é negociado. Aí você vai negociar. O carro, a casa. Então, a lógica é essa, é um convite para olhar para dentro. Não esquece. Olha para fora, mas olha para dentro também. Né? Negligenciar um pouquinho dessa tua turbina interior, eu acho que é um perigo muito grande. Eu também acho que isso aos 40, assim, eu tô vendo muito disso, né? Por que eu tô fazendo tanta coisa, né? O quanto disso é inércia, e o quanto disso é de batalhas que eu fui entrando que eu tenho que ganhar, e o quanto disso é realmente algo que vale, que tira, que me move, que me tira da cama.
Acho que ainda, para quem vai ver empreendedorismo, tem uma flexibilidade maior ainda. Mas tem gente que não é. Então acho que é um pouco mais leve a minha vida desse tipo de coisa pelo empreendedorismo. Eu tô mais livre para criar, mais livre para fazer as coisas. Mas, sim, quanto maior você vai ficando, mais responsabilidade, menos você pode sair. Acordei, tô com essa vontade e vou mudar assim. Mas é um bom ponto. Uma outra coisa interessante, né, que a gente colocou aqui, se eu tivesse que resumir você em uma frase, seria: aprendizagem que não vira ação não é aprendizagem. Você sustenta isso? Concorda com isso? Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Porque... É o conhecimento para poder colocar em prática, cara, né? Assim, para te mudar alguma coisa. Não, eu vou falar para você, assim, eu de verdade, eu leio muito, mas eu leio porque eu tenho gosto pela leitura. Eu gosto muito de ler. E gosto do desafio de entender as coisas. Uma delícia. Né? Cara, para quem, na minha época, chamava de nerd. Eu ainda o sou, com gosto, né? E esse desafio do entendimento, ele é importante. Mas a partir do momento que você entende alguma coisa, se ele não muda o teu comportamento, pode ter sido divertido. Mas sem a mudança do comportamento, não tem a mudança do resultado. Por quê? Porque o comportamento gera ação, a ação gera resultado. A gente pode entrar em uma série de discussões relacionadas à vibração, frequência, ou seja, é um campo que talvez chegue no metafísico, no místico, mas no fim a gente está falando de ação. A ação vem do comportamento. Talvez o pensamento a gente poderia até colocar dentro da lógica do comportamento, se você conseguir manter isso de uma maneira que vire algum tipo de ação. Então, se você aprendeu alguma coisa, lembre-se que isso significa que você, de fato, incorporou. Presta atenção na palavra, incorpore. Está no corpo. Se está no corpo, ele vira comportamento, ação. Sem isso, talvez tenha sido divertido. A gente poderia fazer uma análise num nível um pouquinho mais profundo, que é o seguinte, e isso é importantíssimo. Aquilo que você absorve, e aí fica uma dica para a turma que fica muito no digital. Ou lendo coisas também que não prestam. Né? Aquilo que você está absorvendo, ele vira ingrediente para a maquinação mental. Tudo bem? Então, se você está vendo só desgraça, se você está pensando só em desgraça, só lê coisa de desgraça... Cara, não é que o mundo fica desgraçado para você. É que você opera com ingredientes desgraçados na tua cabeça. Então, cara, se eu te dou alguns ingredientes e peço para você criar algo que esses ingredientes não podem criar, como é que você vai criar? Então fala-se muito da ideia de ter pensamento crítico. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perguntar é o que é pensamento crítico. Né? Que capacidade é essa, afinal? Como que eu posso ter, por exemplo, pensamento crítico se eu não tenho ingredientes suficientes para que ele se transforme num duelo dialético? Ou seja, dois pensamentos que podem ser opostos, mas que você consegue ao mesmo tempo segurar os dois em mente e criar um debate entre eles. Né? Então, a dialética, essa competência de confrontar ideias que são aparentemente opostas, exige que você tenha ingrediente, exige que você tenha amplitude de repertório, léxico, sintaxe, semântica. Né? Então, se você pega, tem um livro do Stephen King, se eu não me engano, se chama Como Escrever, alguma coisa assim. E ele fala que tem a caixa de ferramentas do escritor. Né? O primeiro item é gramática. Cara, lógico, sintaxe. E aí você precisa de repertório, léxico, vocabulário. Se você não tem vocabulário, como é que você cria? Então, a grande sacada do que eu vejo relacionada aos conteúdos é bota para dentro da tua cabeça aquilo que te expande, aquilo que te deixa numa posição mais positiva. Positiva para entrar em ação. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, quer dizer que você não vai ficar vendo notícias? Cara, de verdade, talvez você não precise, bicho, na boa. Faça uma curadoria final da semana, porque o que você tem de repeteco de notícia é uma coisa assim absurda.
Então, chega no final de semana, que é o que eu faço, chega lá para sexta-feira, pega um compiladão, filtra, vê, ó, a bolsa ficou assim. Obviamente, quem mexe na bolsa precisa ver todos os dias. Eu não mexo em bolsa, não trabalho com isso. Mas você tem um dinheirinho lá aplicado, é bom você dar uma lida. Mas você vai ler o quê? Você vai ter que ter uma postura curadora, você vai ter que escolher a fonte. Como é que eu escolho a fonte? Você vai ter que avaliar. Se tem alguém de confiança que você sabe que é sério no assunto, pergunta para essa pessoa. Pô, o Virgílio é um cara que conhece de Black Belt. Cara, tem alguém, além de você, que escreve sobre Black Belt, Green Belt e sei lá, Rainbow Belt? Tem o José. O José é um cara que escreve muito sobre isso. Puxa, então, um material que aquele José escreve, o Virgílio me indica. Eu estarei enviesado ao que o Virgílio e o José escrevem. Sim, estarei enviesado por eles. Por isso que confiar neles, conhecer o track record deles é importante. Mas é melhor eu estar enviesado e fechado, fracionado em fontes que eu confio e conheço, do que numa pilha de fontes de gente que eu nunca ouvi falar, que falam bem, que tem uma boa retórica, que estão treinados para te convencer, só que não tem track record, não tem confiabilidade de estudo, de profundidade, de história propriamente dita. Só que, meu amigo ou minha amiga, mesmo estas pessoas, por falarem tanto, você está absorvendo. Você está absorvendo. E tudo que você absorve, ele vai virando material para o teu pensamento. Então escolha bem que ingrediente você tem. Aqui você tem um livro do Leonard Meladinol, né? Tem o outro dele que é o Andar do Bêbado, tem o outro que é o Subliminar. No Subliminar, ele faz menção e aí é hipotético no sentido da didática, porque não tem como medir. Você sabe, por segundo esse estudo dele, que ele pelo menos é quem faz a referência a ele, eu não li o estudo, então essa é outra coisa, né? Sempre tem um narrador trazendo a narrativa de uma narrativa que foi criada por um outro narrador, e aí você vai ver no telefone sem fio dessa história, né? Então o critério científico ele é muito interessante justamente para tentar manter as coisas meio que no trilho. E golfinho, né? Fala-se golfinho no começo do telefone sem fio, do outro lado sai café expresso. Você fala, pô, tá, e daí, né? É o que vai para evitar que isso aconteça. E golfinho pelo menos chegue como boto, né? A ciência tenta manter, mas por segundo o sistema, ou seja, o mundo ao teu redor está gerando 11 milhões de bits de informação. Tudo bem? 11 milhões de bits por segundo. Quanto você tem consciência, Virgílio, você sabe? Não. 40. Não é 40%. 40 bits. É 0,00000, aí você tem um número que não é zero. Se eu não me engano é 5. 10 a menos 6. Cara, é bizonho. Você entendeu? Porém, isso é o que você tem consciência. Só que todo o resto você está captando. Está entrando no teu cérebro. Você só não tem consciência daquilo. Entendi. Mas que, todos os teus sentidos estão captando aquilo. Então, você está num ambiente que te é favorável, você está lendo, assistindo, ouvindo aquilo que te é favorável, você está... O Jordan Peterson ele faz um levantamento que é assustador. E eu comecei a fazer esse inventário, é mais assustador quando você começa a fazer. Meu Deus. Né? O Jordan Peterson fala mais... Para quem não conhece o Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense que virou uma super referência mundial por conta da forma como ele aborda as coisas de maneira muito bruta. É muito objetivo. Não é objetivo. Vou melhorar a minha fala aqui. Ele é complexo até na forma de falar. Porém, ele é muito profundo e ele é sem mimimi. Era Entendi. A palavra mais ou menos que eu estava... Ele não dora a pílula. Ele não dora a pílula. Ele fala, cara, a vida é difícil. Tem gente que é má, de índole má. E aí ele vai pontuando as coisas de uma forma muito... Eu chamaria de uma forma muito honesta. De novo, sem dourar a pílula. É muito essa questão. E o que ele fala? Fala, cara, 95%, provavelmente até mais, mas pelo menos 95% do que você tem
na tua cabeça que você carrega de conteúdo próprio não é teu. Como assim? Não é teu. Você nasceu numa família, você teve certos amigos, você conviveu com alguns professores, você conviveu em um ambiente escolar, você conviveu em um ambiente de comunidade. Tudo que essa turma foi trazendo para você, você foi imputando no teu sistema mental, no teu sistema informacional, no teu repertório informacional. E aí você carrega algumas crenças, visões de mundo, que você nunca parou para pensar se você de fato acredita naquilo. São os modelos mentais, né? Você simplesmente acaba assumindo aquilo como verdade. E aí você fala, puxa, mas... Pois é. Tenta fazer o inventário, começa a listar todas as coisas, começa pelas crenças. Tudo que você fala que é verdade, né? O que é uma crença? Aquilo que você afirma ser uma verdade para você mesmo. Papai Noel existe. Isso é uma crença, né? É um dogma de fé, né? A partir daquilo, não. Eu não entraria nem no tema do dogma. Tá. Vamos ficar só na ideia da crença. Tá. Menos importante. Tecnicamente, crença é aquilo que, para aquele que o profere, é uma verdade. Tá bom. Tá, então, você vê às vezes escrito atrás de um carro, né? Gnomos existem. Uhum. Beleza, para aquela pessoa, aquilo é uma verdade. Tudo bem. Para mim, não é uma verdade. Se para mim não é uma verdade, deixa de ser verdade para aquela pessoa? Não. Não. Cientificamente é uma verdade? É um terceiro olhar. Você entendeu? Por quê? Porque pode ser que a ciência simplesmente não consiga aferir os elementais. Uhum. Nossa, Thiago, do jeito que você está falando, eu acho que você acredita em gnomo. Não, mas é verdade. Você não pode provar que gnomo não existe, porque você nunca provou que não existe. Então, exato. Como te fala, é a ausência de comprovação não comprova a ausência de alguma coisa. É a lógica do cisne negro do Taleb. Isso. Inclusive o Antifrágil, você já leu? Já. É um dos que eu comecei e não terminei ainda. Assim, do Robert Sapolsky, né? O Determinados e o Comporte-se é outro que eu também comecei e ainda não terminei. São mais técnicos, são livros mais chatos, então eu meio que vou consultando ele, não fazendo uma leitura fluida como de alguns outros livros. Então, só para fechar esse raciocínio, o que eu colocaria de takeaway para quem está ouvindo a gente? Faz o inventário daquilo que você afirma no dia a dia. O que é uma verdade para você? Toda vez que acontece isso, cai no meu colo. Opa, escreve. Toda vez que acontece isso, cai no meu colo. Cara, todo mundo se dá bem, menos eu. Opa, todo mundo se dá bem, menos eu. Vai listando tudo isso. A hora que você listou, pelo menos 20, vai. Pelo menos 20 crençazinhas nesse sentido. Reserva uma horinha. Dá para fazer em 10 minutinhos? Cara, você quer fazer bem feito? Vai para um cantinho, reserva uma hora e começa a olhar um por um. Olha a primeira crença. Toda vez que isso acontece, só os outros se dão bem. Por que você afirma isso? Veja os fatos. Quais fatos? Lista. Escarafuncha, como a gente diz, né? Escarafuncha aquela suposta verdade. Talvez você olhe para aquilo e fale, mas vem cá, não é bem assim. Opa, põe uma interrogação do lado daquela, vai para a próxima. Vai filtrando uma por uma, meu amigo. Das 20, se 4, 5 sobreviverem, que você olha e fala assim, isso aqui eu produzi. É fruto da minha experiência. Você tá no lucro. Porque o resto... Então, cara, o que você tá botando na tua cabeça? Você tá lendo o quê? Você só tem 24 horas por dia, cara. Você ficar no scrolling... Exato. Tem algum problema ficar no scrolling? Tem. Você não ganha profundidade. Mas é muito legal olhar o meu feed, porque... Só vem coisa que eu gosto. O Tyson aparece pra caramba, a galera da física quântica, aquele o Cox. Puxa, eu só lembro o sobrenome dele, Cox, que é o físico. Enfim, não importa. É muito legal, porque ele vai falando da questão da física, propriamente. Mas ainda assim, é ele falando. O quanto eu sei da história dele. Qual é o histórico dele? Então, o Leonardo Mlodinow é Caltech. E Caltech é meio que um selo de que o cara é bom. Necessariamente? Será que a Caltech às vezes não erra em quem ela coloca lá dentro? Como Harvard não erra, a Babson não erra. Que ficou famoso pra caramba, que agora
saiu lá que ele deu umas escorregadas, Oliver Sacks. Do que confundiu a mulher com o chapéu. Tipo, isso, neurocientista. Que meio que ele, não, veja bem, né, que apareceu lá que ele não acreditava tanto, que tinha algumas coisas que ele fez meio errado, meio deu uma marretada nos dados. Né? Então, dizem, né, o que é estatística? É a arte de fazer os números contar a história que você quer. Né? Então, a gente tem que tomar... cara, assim, já com mais estrada rodada, muito provavelmente mais tempo já vivido do que me sobrou para viver, eu seria muito cauteloso, e eu estou sugerindo isso para quem ouve a gente, tá? E assiste a gente. Como prioridade, eu seria muito cauteloso com aquilo que eu coloco de informação para dentro e com aquilo que eu acredito ser uma verdade. Não é para você ficar paranoico, noiado, duvidar de tudo, que a tua vida vai virar um inferno. Mas para ter essa postura curadora, né? O que é um curador? É aquele que, dado um objetivo, escolhe os caminhos possíveis para chegar lá. Então, quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, você está fazendo uma curadoria. Ao escolher o destino, a forma de chegar, o hotel que você vai usar, a comida que você vai fazer. Isso é curadoria. Curadoria de conhecimento vai na mesma linha, mas de forma muito específica. Você, para chegar num lugar, você precisa melhorar o teu comportamento. A tua competência precisa melhorar. Para isso, você precisa treinar. Para você treinar, você precisa de um direcionamento. Esse direcionamento já foi, de alguma maneira, pré-estabelecido através das teorias, através dos conceitos. O curador, dado o que você precisa desenvolver, vai olhar para as teorias e conceitos que melhor têm potencial de fazer você chegar onde você quer. Essa é a função do curador. Então a gente precisa ser mais curador, e a minha empresa chama Curator e não à toa, né? A gente precisa ser mais curador e mais cuidadoso com aquilo que a gente está utilizando de ingrediente, de insumo para tomar decisão. Porque tudo isso está influenciando o tempo inteiro. E aí a turma fala assim, puxa, como é que você toma boas decisões? Ou melhor, como é que você chega em bons lugares? Tomando boas decisões. Como é que você toma boas decisões? Tomando má decisões. Né? Tomando decisões ruins. Então, experiência é importante. Né? E se você não se permitir a experiência, fica mais difícil. Agora, se você só se permite experiências que não te enriquecem, ou seja, conteúdos que não te enriquecem, conceitos que não te enriquecem, e não se dar a oportunidade de uma boa reflexão, de fato parar para pensar nas coisas, vai só com um bonde, entendeu? E às vezes a pessoa pode ter até a sensação de sucesso. E aí entra um tema que eu acho super curioso, né? Porque todo mundo fala de todo mundo que teve sucesso. E aí, por exemplo, a vantagem do anônimo, né? Para cada cara que teve um ultra sucesso, o que eu chamo de ultra sucesso? Estamos falando dos bilionários, os Jobs, os Musk, os Gates, os Bezos da vida e etc. Quantos fracassaram? Tentando a mesma coisa. Tentando a mesma coisa, mas não é... Cara, e aí a gente entra numa seara que eu acho super importante como um alerta. Inspire-se na história dos outros. Até tenta modelar, mas cuidado. A época do outro é diferente. As variáveis do outro são diferentes. As variáveis extrínsecas, ou seja, o ambiente, o tempo, as variáveis intrínsecas. O que essa pessoa já tem de crença, que modelos mentais ela carrega, que tipo de coisa ela estudou, que tipo de família ela cresceu. Então é muito fácil você dar um modelinho e falar, ó, segue esse modelo que você será um bilionário. Então, deixa eu te contar, não é assim. Né? Não é assim, J.K. Rowling, maravilhosa do Harry Potter, passou, sei lá, 10, 12 anos batendo na porta para colocar as suas ideias. Olha, vai lá que você consegue. Não, às vezes a tua ideia é uma merda. Stallone também. O Stallone vendeu o cachorro, foi lá escrever o roteiro. Cara, você só sabe dessa história porque ela deu certo. E porque te contaram. E de uma forma que quem te contou decidiu te contar. Então, por exemplo, eu vi uma informação, não sei se é verdadeira, porque, enfim, não quis nem perder tempo com isso. Mas eu vou partilhar. Já que eu estou partilhando, eu deveria ter perdido tempo com isso. A ficha está caindo agora, mas de qualquer maneira. Se eu não me engano,
O próprio Jeff Bezos, então, o Jeff Bezos sai da garagem e consegue criar a Amazon lá da década de 90, demorou um super tempo, o investimento do sogro dele. Né? Mas teve um investimento de $250 milhões, amigo. O sogro dele botou muito dinheiro, ele também era do mercado de investimento, ele era do mercado de ações. Né? Você entendeu? Eu não sei se era o Musk, quem que era o outro. O Warren Buffett. Pô, o pai era do mercado, velho. Ele cresceu naquilo. A gente, se eu não me engano, Beethoven, alguma coisa assim, que com 11, 12 anos escreveu sua primeira composição. Gênio, cara. Gênio, com certeza. Mas ele teve o andar do bêbado, né? O aleatório lhe foi abençoado, a gente pode chamar de sorte, talvez, de ter crescido em uma casa onde o pai é da música. Você entende? É uma coisa muito louca. O pai não ficou famoso. Então, o filho ficou. E aí você tem uma coisa muito louca. Qual é o filho do Musk que tem o nível do Musk? Qual é o filho do Bezos que tem o nível do Bezos? Qual é o filho do Steve Jobs que tem o nível do Steve Jobs? Se a gente for pegar todos esses gigantes, vai no hereditário. A pessoa cresceu com aquela criatura. Não tem ninguém mais perto do que os filhos, né? Supostamente. No Musk eu não sei, mas... Exato. Mas tem a aproximação genética, que seja. Beleza. E por que não atingiu a mesma coisa? Porque já nasceu rico. Exato. O contexto é diferente. As variáveis são diferentes. Por isso que eu falo, olha para o extrínseco, mas olha para o intrínseco também. Né? Ficar querendo copiar o modelo do outro, porque, bacana. Se você é persistente, se você é resiliente, se você é determinado. Cara, tem novidade? Alguém de sucesso precisa te falar que isso é importante? Que disciplina é importante? Né? Que não precisa. Mas vai ser igual para todo mundo? Você tem toda a razão. Quando a gente começa a analisar o alias, né, a aleatoriedade que brinda o mundo, cada um chama do que quiser, é muito assim complicado para a pessoa cravar uma anedota como se fosse verdade. Ok, aconteceu, mas a gente olha, né, conversando, eu lembro das reuniões ali do grupo de empreendedores, tinha muito mais folclore, às vezes, sobre algumas figuras que a gente vai conhecendo depois, que a gente começa a conhecer melhor depois. A gente criava uma pessoa na cabeça, pelo que nos era contado, pelo meio da transmissão oral, do que nós líamos na imprensa. Enfim, aquele cara era uau! E aí você vai conversar com o cara, às vezes o cara é sincero, é legal quando acontece, fala assim, rapaz, é mais sorte que juízo. Se for falar pra eu voltar atrás, eu já conversei com vários caras que, super de sucesso, e o cara fala pra mim, não, Virgílio, mais sorte que juízo. Se voltar pra trás e me colocar lá onde eu tava naquele ano, né, e repetir as decisões que eu tomei, em 100 vezes, eu chegaria onde eu tô numas 10. As 90 eu estaria quebrado, falido. Seria a vergonha do grupo. Então, cuidado, né? Ele fala assim, toma as decisões que você está tomando, mas baseado na informação que você tem para você. No seu modelo mental, no seu ciclo de relacionamentos. É muito engraçado. Ele fala assim, cara, às vezes a diferença entre eu e você... Eu falei, você tá milionário. A diferença é só um sogro. Ou é só um pai. Ou é um tio. Ou é um cara que... Um chefe, um cara que... Um cliente. Não dá para você ficar olhando... Eu acho que, como você falou, né? Volta pro início do papo, a questão do autoconhecimento. É difícil chegar, porque quando você olha no autoconhecimento, você identifica algumas características lá que talvez sejam diferentes das pessoas que você está idolatrando. Eu vi isso recentemente no modelo. Eu falei, cara, peraí, eu não sou essa pessoa que vai ter uma grande sacada porque eu vou trazer importado uma coisa da China e a outra. Eu não sou essa pessoa de viver de oportunidades pequenas. Eu sou o cara do construir, que você falou, né? Pegar o conhecimento, colocar em prática, ter um problema, resolver esse problema e resolvendo, melhorando um pouquinho por dia. Eu preciso estar focado em empresa que tem futuro, em fábrica, em educação, em coisas que não vão acabar sempre. Então não adianta eu concorrer com o cara que vai montar prédio, que se endivida inteiro. Eu não consigo dormir pensando que eu não tenho dinheiro para pagar meus fornecedores, meus colaboradores.
Então não adianta, na verdade. É tão bom você ser sincero consigo e falar, cara, não adianta. Parabéns pra ele. Uhum. Pô, eu entendo o outro que quebrou tentando, acho que faz sentido, mas é interessante, né? E, de novo, entender o autoconhecimento, contexto. né? Mas entender o contexto e assim... E aceitar que o jogo é jogado dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? Toda a questão, principalmente... Isso desde a época lá da propaganda. Como que o sistema... Obviamente eu vou fazer um reducionismo aqui que tange o pecado, mas enfim. O sistema, ele precisa ter esperança. Uhum. Isso. Se eu simplesmente disser, amiguinho, ó, deixa eu te falar uma coisa. Talvez vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai... A probabilidade de você ser o próximo Musk é 0,0000000000000 N fatorial. Mas eu preciso que você acredite que você pode ser. Por quê? Porque senão, cara, as coisas não evoluem. E 99,9% não vai chegar lá. Mas o 0,1 que chegar já é bom. O único problema é que a probabilidade de você não ser o 0,1 é muito grande. E aí a gente cria uma série de expectativas, isso vai criando frustração, e aí realmente é um jogo que a gente precisa... A Elizabeth Gilbert, que ela escrevia para a revista, aí ela escreveu... O livro dela que ficou famoso é um livro que, inclusive, o filme eu não consegui terminar nem de assistir, que é Comer, Rezar e Amar. Mas eu gosto muito da Liz Gilbert, e ela tem algumas observações muito interessantes. Ela vai para uma linha mais, talvez, motivacional, mas ela cita alguma coisa antes da Renascença, se eu não me engano, que é o seguinte: faça o seu melhor, isso como o tipo de pensamento que existia lá atrás. Não existia a ideia do gênio pessoa. Existia a ideia do gênio como o que eles chamavam de demon on the wall, né? Que é o gênio que está no sistema. Está aqui, disponível. E é assim, faça o seu melhor. Pode ser que o gênio venha e te abençoe. E se ele o fizer, você será o 0,1. Ele virá então, amigo? Não tem como saber. Mas uma coisa é certa, se você não fizer o teu melhor, ele já é certeza que não vem. Se você fizer o seu melhor, não é certeza que ele vem, mas pode vir. Então, o intrínseco, cara, deixa eu olhar um pouquinho para dentro. Por quê? Porque se não der certo, não é ser negativista. A gente precisa ter uma postura positiva. Mas, no caso de não dar certo, alguém que é sério em planejamento, alguém que é sério em desenvolvimento de cenário, alguém que é sério em investimentos, consideram cenários que podem não dar certo. Tudo bem? Tô errado? Não, beleza. É isso, Então, considerando a lógica que pode ser que não dê certo, talvez uma pergunta que possa ser muito bacana é: o que eu vou aprender e eu vou me divertir no processo? Vai ser legal? Pra mim. Cara, vai ser legal. Então eu vou fazer. Existe potencial de dar muito dinheiro? Existe. Vai dar? Não tenho certeza, cara. Pode ser que o gênio apareça e eu me torne um bilionário, tanto faz. Mas, então eu vou colocar o meu melhor. Ah, mas eu tenho que pagar as contas. Esse é, como diria quem fala o francês, né? Que não é o meu caso, mas eu acho que diriam c'est la vie. Né? É a vida, cara. É assim, vamos ter que pagar as contas. E aí? Infelizmente, você vai ter que polir lente e escrever tua filosofia à noite, cara. É isso. Porque você vai ter que pagar as contas. Que pena. A vida é dura mesmo, cara. Não tem muito jeito. É isso. Pra estimular a galera, a gente tá falando de livro bastante, né? Pra estimular a galera a pensar com profundidade, a fazer essas avaliações que tá fazendo, a se questionar, qual livro você indicaria? Cara, você sabe que eu trouxe alguns livros aqui. Ó, nesse caso, é um livro que eu gosto muito, não é um livro simples de ler. Eu acho que tem em português, tá? Que é O Monge e o Filósofo. O Matthieu Ricard é aquele monge que foi considerado o monge mais feliz do mundo, tal. Ele escreveu um livro chamado Felicidade, etc.
Mas esse cara, ele, se eu não me engano, era do Instituto Pasteur, e o pai dele é um francês referência no mundo científico, acho que é da sociologia, se eu não estou enganado, mas, ou seja, é um cético conversando com um budista. É um cético conversando com alguém que é monge. Mas tem um detalhe. O que é monge já foi cientista. Entendi. Então o monge conhece os dois lados. Entendi. O diálogo dos dois, como cada um constrói o seu argumento, é um desafio intelectual na leitura. Eu sugeriria a leitura deste livro se você quer entender o que é um diálogo dialético, o que é uma conversa dialética, ou seja, ideias opostas tentando encontrar algo que emerge, que seja mais verdadeiro, algo que dentro dessa luta de argumentos, qual argumento é mais forte? O que se constrói nesse debate? Então é um cientista conversando com um monge que tem histórico de cientista. Então, assim, a conversa é maravilhosa, cara. É sensacional. E aí você fala, caraca, é pai e filho. É pai e filho. Entendi. Mas o que você tá falando pra mim traz uma lembrança, assim, né? Da questão de crenças, essas coisas. Pela minha formação acadêmica, até pelo meu pai em casa também, sempre questionando, a gente sempre discutia, conversava muito. E ele também tinha essa questão de... Ele sempre usava o que o Feynman, depois eu vi que o Feynman comenta que o pai dele falava também. Por que assim? Não dá pra mudar? Testa, né? Tipo, testa, experimenta. E é engraçado. E daí quando você entra na academia, pelo menos pra mim, no mestrado menos, mas no doutorado muito, é tudo pra provar que você tá errado. Então, tipo, a frustração é uma coisa normal. Todo experimento tá errado até não estar. Então, é uma coisa legal isso, né? Onde você põe a dialética e duas pessoas debatendo. Quando a gente vê hoje, quando a gente mergulha hoje, sei lá, estamos em 2026, e é dificílimo achar embates interessantes, né? Coisas do tipo, sei lá, eu adorava ver os debates políticos antigamente, quando eu era criança, ver um Covas explodindo Maluf, era maravilhoso, e aquela destruição de argumento, era o Bill Clinton também com o George Bush, genial aquelas discussões, assim, na minha cabeça, cara, olha como o cara foi sagaz, e assim vai se construindo conhecimento, né? Tinha também aqueles programas onde as pessoas ficavam debatendo tese também, um ia lá e outro falar. Hoje não tem, né? Parece, é que você falou, o feed te treinou, e aí a questão de você consumir o que você não consegue absorver, acaba regurgitando, mas o feed te treinou a quando você scrolla, é só coisa que você parou pra ver, ele já sabe qual é o seu interesse, já pressupõe o seu interesse, passa tudo aquilo, sei lá, o meu é só, a maioria é avião, mostrei que eu adoro ver avião, ver acrobacias, quando ele fica me bombando de avião, ou então de empresário dando palestra, contando a história. Cara, e aí, óbvio que vai acabar ainda os empresários ou os aviões do jeito que eu gosto. E eu acho que aquilo que eu sei hoje eu sou muito bom e tal. E é horrível, porque tem muita coisa que eu não tô vendo pela minha incapacidade, né? Aquela questão de não ver aonde a minha ignorância tá encontrando o conhecimento de alguém. Colocar. E o que você tá falando dessa questão do livro, do monge, é isso. Tá faltando, né, na nossa sociedade. Existe, de novo, tudo que a gente fala é do nosso viés, né, cara? Claro, é a partir da nossa própria experiência. E aquilo que eu tô falando para você e para quem tá acompanhando a gente, testa. Se o que você falou, se o que eu falei ressoa em você de alguma forma, vai experimentar. A gente não tá falando de drogas, a gente não tá falando de nada que é ilegal aqui, né? A gente tá falando de coisas muito, pelo contrário, muito legais. Surf ferroviário. Mas a ideia é, cara, vai e testa, né? Investe nesse momento. Mas o que eu vejo é uma disputa de opinião. Mas a disputa de opinião, ela pode encontrar o campo do debate dialético.
Mas, vamos lá. No debate dialético em si, de fato, quem debate é conhecedor. Tem essa premissa. Entendi. Né? Então eu não posso ter uma discussão, um embate com um debate com o Virgílio em Black Belt, porque o Virgílio é um cara que manja muito e eu não sei nada. Eu tenho o senso comum disso. Eu serei destruído por você. Não vou nem me arriscar. Né? Mas eu precisaria ser alguém que estudou Black Belt e ter uma visão diferente da sua. Isso. Ou seja, a gente parte daqueles que são dominadores daquele tipo de conhecimento. Aonde eu vejo que tem um problema muito forte hoje. Os debates acontecem, mas não são no intuito de, a partir do debate, entrar, não é necessariamente em um acordo, mas fazer com que emerja deste debate algo que ambos podem olhar e falar: essa terceira esfera que nasceu dessas duas que debateram é melhor que as duas anteriores. Cara, que é a pesquisa científica. Isso. Parte disso, né? A pesquisa vai debatendo, vai testando, vai dar para que naquilo que emerge é melhor do que a causa da emergência. Aí você tem pessoas debatendo a partir de opinião. Opinião de quem não conhece. Verdade. As pessoas têm opinião sobre o que elas não sabem. É verdade. Cara, é verdade. Não, em maio de 2020, eu fiz um post no Instagram dizendo: a partir de hoje, eu só dou like no que eu posso comentar. Então, meus amigos, não fiquem tristes. Eu vi o teu feed, eu não dei like porque aquilo que você postou, eu não tenho o que comentar. Então, desculpa, eu não vou dar like. Ah, mas que maldade. Não, não é. É um critério que eu criei para mim mesmo, que é o seguinte: para eu comentar, eu vou precisar investir tempo naquele post. Eu vou ter que olhar aquele post. Eu vou ter que ler. Tem 8 páginas de carrossel. Eu vou ter que ler as 8 páginas de carrossel. Depois que eu ler, aquilo reverberou em mim de alguma forma? Me provocou de alguma maneira? Sim, eu faço um comentário e dou um like. Não, cara, eu vou eliminar aquilo. Não me interessa mais. Vida que segue. Ah, coisa de doido. Tudo bem, a minha escolha, a minha vida é meu feed. Eu faço o que eu quiser. Mas tem cara, razão, você não precisa fazer isso. Mas cria o teu próprio critério que vai ser justo e vai te ajudar. Isso me ajuda, por exemplo, a não ser fisgado pelo feed. Porque corre o risco, né? Porque eu sou obrigado a parar. Quando eu paro, eu começo a ver. Aí eu leio. Aí eu me desinteresso. Aí eu vou pro próximo. Quer saber? Chega. Vou para um livro. Vou fazer algo mais útil. E às vezes eu paro com o objetivo de ficar 10 minutos distraído. E aí o Brian Cox. Brian Cox é o físico lá que eu queria citar. Vou passando. Beleza. E às vezes eu ponho no cronômetro. Deu tempo, fecha. Pra você meio que dar uma desopilada. Eu saio pra andar com o cachorro, você entendeu? Depois do almoço eu faço isso. Vou lá, dá uma desbaratinada e tá tudo certo, cara. Mas o problema, assim, da maneira que eu vejo se você vai opinar, a questão você tá opinando porque você está reverberando a fala de alguém que você gosta, defende, mas você não entende nada do que está sendo dito, fica quietinho, na boa. Vai estudar. Não é para você falar, é que o debate por opinião sem fundamento é um debate que não leva a nada. Exato. Não leva para lugar nenhum, bicho. Então, em ano eleitoral, hein? Prepara. Exato. Eu tava vendo, assim, coisas no LinkedIn, que em tese é uma rede social uma rede social profissional, que as pessoas deveriam comentar sobre os assuntos que dominam. Cara, eu tava lá olhando, eu tava vendo os números olhando o meu lá, que tinha muita notificação, tava dando uma olhada. Aí falei, aí vou fazer esse desopilar, vamos ver aqui o que o pessoal tá postando. Cara, eu me surpreendi com uma discussão, assim, 50 pessoas comentando sobre as urnas eletrônicas no Brasil, que é um absurdo, que onde já se viu o Bolsonaro perder, se ele tivesse como isso foi roubado, e os caras... Eu falei, amigo, se alguém tá nessa, que a Terra é plana,
que se colocar antena o ET vai conectar. Que Essa eu não sabia. Que se colocar antena lá, você vai ver as informações do ET. Que você vai tomar vacina, tem um chip do Bill Gates. Que a urna eletrônica é um retrocesso, que é bom fazer no papel, que não tem... Cara, é que você falou, achei perfeito. Não é científica a discussão. Não é assim que nem aquele livro Gênio, onde o cara vai lá, né, aquele indiano médico lá. É maravilhoso o livro que ele mostra como o Mendel foi colocando, depois o que como é que chama? O Darwin tinha falado e como evoluiu aquilo, e depois como é que você vem o outro, que eles ficam brigando lá para poder fazer o conceito genético, e depois fazer o progenoma. Maravilhoso as brigas ali, entendeu? É um falando tá errado aqui, outro... Aquilo tá construindo conhecimento novo. Agora, não, é o que você falou, é debate em cima de opinião. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Verdade, é opinião. E opinião, como diria o Demi, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, cara. Não tem, tipo... Agora, o detalhe é o seguinte, e aí eu vou trazer uma outra provocação, principalmente essa provocação é uma que eu faço com vários alunos meus. Então, 30 anos provocando, eu acho que é legal. Tá quase a bujana já. Mas, cara, essa é uma provocação que eu gosto de fazer para os meus alunos porque eu faço comigo. É quase egocêntrico, mas é legal. Que é o seguinte, cara, independente da tua opinião, independente da tua crença, e aí no caso eu uso mais a provocação em cima de crença, né? Eu lembro que eu estava fazendo um workshop para uma entidade paulista, vou guardar o nome. É bom. Depois eu te conto nos bastidores. E eu lembro que eu estava fazendo um workshop e duas participantes no caso, apresentaram literalmente crenças opostas em cima do tema que a gente estava tratando. E aí começou um quebra-pau. Falei, opa, parou. Vamos lá. Tem fundamento? Vocês duas têm fundamento para aquilo que vocês estão discutindo? Ou é apenas uma verdade particular? E outra, não quero julgar, tá? Fica de boa. Você pode ter a tua verdade particular, qualquer uma que você quiser, desde o gnomo a Buda, cara, de verdade, não tenho o menor preconceito. Por quê? Porque para mim o que importa é a provocação que eu faço agora. Sendo verdade ou não, a tua crença te ajuda a atingir os teus objetivos e a ser uma melhor pessoa como? É bem legal que a galera regala os olhos e fala assim, como é que é? Pois é. Exemplo, gnomos existem. Eu acredito em gnomos. Cara, se você acredita, problema teu. A pergunta é, de que maneira acreditar em gnomo te faz ser uma pessoa melhor e atingir os seus objetivos? Não, mas o que tem a ver o gnomo? Fala, amiguinho, tudo. Qualquer crença que você estiver carregando é parte dos ingredientes que vão formar a tua visão de mundo. Então, o fato de você... Estamos usando gnomo aqui para ser muito genérico, né? Mas se você acredita que gnomo existe, quer dizer que você acredita em coisas místicas, quer dizer que você acredita na força do elemental, quer dizer que você acredita na força da natureza. Quer dizer, cara, uma crença dificilmente vive sozinha. Ela está emaranhada em um sistema, como é a nossa mente. E isso é muito legal. Porque independente da crença que você tiver, se você confrontá-la, pegar ela e olhar de frente e falar, cara, você me ajuda a ser uma pessoa melhor. O critério de ser melhor tem vários aí. Mas ser uma pessoa melhor, uma pessoa que evolui, tem mais paciência, mais nobre, mais virtuoso, vamos colocar nesse sentido. E me ajuda a atingir os meus objetivos. Pô, é uma crença que é válida, de verdade. Ah, gnomo não existe. Cara, na boa. Se pro Isaac gnomo existe, e por ele acreditar que existe, ele se sente abençoado por isso, e por se sentir abençoado, ele tem mais potência, ele tem mais persistência, ele tem mais determinação, mais resiliência aos fracassos, porque quando ele fracassa, por acreditar no gnomo, ele acredita que é, na verdade, uma oportunidade de crescimento e ele continua seguindo em frente. Opa!
chama de gnomo, chama do que você quiser, amiguinho. Ó, essa crença, inclusive, eu quero emular e trazer para mim. Só que eu vou chamar de Deus, pode ser? Vou chamar de Cristo, pode ser? Vou chamar de Buda, pode ser? Ou vou chamar de CEO, um grande modelo que eu peguei na minha vida, aquele CEO XYZ, vai ser o meu modelo porque me faz acreditar nisso e eu consigo, a partir desta crença, ser melhor, avançar e buscar os meus objetivos. E aí eu volto naquela ideia do inventário. Cara, faz a listinha de todas as afirmações que você tem como mantra e vê se aquilo está te ajudando, vê se aquilo é teu de verdade. Lembra que eu citei o Jordan Peterson? Então 95% provavelmente botaram na tua cabeça, não é tua criação. Faz esse teste, cara. Se você que está ouvindo a gente for fazer só uma coisa do que nós estamos conversando aqui hoje, faça esse teste. Inventário, 20 afirmações, 20 crenças que você carrega, vê qual é tua de verdade, qual está fundamentada para você, qual você de fato experimentou e de que maneira cada uma delas te ajuda a ser uma pessoa melhor e atingir os teus objetivos. Te põe na conversa de novo. Não, é muito importante isso. A gente está caminhando para o final aqui, mas toda essa discussão assim, acho que é muito rica justamente para as pessoas fazerem esses cheques de sanidade, assim, de perguntar, pô, a crença me ajuda, assim, não? Exatamente. Eu falar, se eu li aí eu li um paper mesmo que falava sobre fé, o quanto a fé era importante porque ela te dava muito mais potência para agir frente às dificuldades, muito mais capacidade de enfrentar a resiliência, enfim, independente de fé em quê, como diria o nosso mestre Gil, mas é muito importante isso, acho que isso aí e partindo assim para umas perguntas finais, tem muita gente que, a gente falou muito de livro, né? A gente falou de um livro para aprofundar, mas tem muitas pessoas que ficam reclamando, falando que não tem tempo. Qual é aquele livro que a pessoa começa a ler, já dá que o cara leia 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, mas que vai dar aquela chacoalhada? Cara, tá aí uma perguntinha difícil, viu, Virgílio? Porque se eu falar para você, olha só, os livros, cara, eu leio Kant, eu leio Aristóteles, eu leio Leonardo Meladinol, mas um dos livros que eu amo de paixão é de um cara chamado Christopher Paolini. Não conheço. Escreveu Eragon, a história do Cavaleiro de Dragão. Tem filme dele, o filme é bem distante do livro, em termos de qualidade. É um filme legalzinho, mas os 4 livros são maravilhosos. Eu adoro. Se eu indicar Eragon para alguém, criatura que não gosta de dragão, por exemplo, vai ler aquilo e vai falar que coisa horrorosa. Então, assim, o que eu recomendaria, e aí da Marianne Wolf, que é uma neurocientista, um livro chamado Cérebro Leitor. E o que eu vou dizer para a pessoa que não gosta de ler é o seguinte: leia esse livro, mas assim, faça um jogo consigo mesmo para ler esse livro. Ele é chato, que é um livro técnico. Mas leia para você entender cientificamente o que a Marianne Wolf descobriu, né? A ciência é transitória, a gente sabe disso. Mas dentro dessa época histórica em que a gente está agora, o que ela descobriu é muito legal para você, no mínimo, racionalizar um pouco sobre a importância da leitura, para te ajudar a ter o repertório, para te ajudar a ter foco, para te ajudar a ter linearidade do pensamento, para te ajudar a ter profundidade, para te ajudar a ter paciência, para te ajudar a lidar com o boredom, né? O enfado. Porque tem hora que ler é enfado, cara. Pô, você pega na boa. O Leonard Meladinol, como um cara que escreveu Star Trek Next Generation, ele é um cara que também escreveu roteiro, ou seja, ele escreve muito lindamente. Mas lê Daniel Kahneman. Cara, é um saco, velho. Think Fast and Slow lá. O Ruído, por exemplo. É interessante, mas é chato para um dedéu. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro super estimado. Também acho. Né? É demais, né? É meio monge executivo. O monge chato. O monge executivo ainda é legal de ler. Né? Do James Hunter. Ainda dá pra ler.
Mas eu tô falando, tem muito livro bom que é chato pra burro de ler. Cara, vai ler Kant, vai ler Aristóteles, é um inferno. Não é uma leitura gostosa. Não é. Mas é uma leitura desafiadora. Então, o que eu diria é o seguinte. Cara, se você não gosta de ler, não tem, no mínimo, a centelha da vontade da leitura, cara, eu te entreguei as chaves do castelo, fala o que você quiser. De verdade. Né? Porque eu tenho falado da leitura... lembra, eu fui para Babson a partir de um projeto que se chamava Incentiva a Ler. Eu lembro, era sua bandeira desde 2009. Era a minha bandeira desde 2009, quando ela estava concebida, 10 quando virou site mesmo. Né? Então, cara, são 16, 17 anos falando sobre a importância da leitura. Eu trouxe uma biblioteca para o Brasil para incentivar a leitura. Se você quiser ficar preso no digital, no videozinho, no TikTokzinho, cara, de verdade, problema teu, velho. Na boa. Eu já tô chegando no ponto de ficar cansado, chateado de muita gente não se esforçar um pentelionésimo para tentar ler. Que seja um maldito livro por mês. Que seja um maldito livro por mês. Você entendeu? Você vê que meu tom até muda... Porque eu realmente fico chateado. Porque as pessoas... Só para completar, Virgílio, as pessoas viram e falam assim, Petrac, me dá uma dica, você que é curador de um livro que... Puxa, eu odeio ler, cara, mas eu queria ler. Pra poder postar. Então, cara, na boa, se quiser que eu faça uma curadoria com você, a gente marca uma sessão. Eu vou usar um pouco de uma das minhas formações, que é filosofia clínica. Vou estudar o teu histórico e quem sabe eu consiga encaixar uma leitura legal para você. Vai te custar caro e vai te custar tempo. Faz o seguinte, vai na livraria e começa a folhear tudo quanto é livro que você encontrar pela frente. Vai folheando, cara. Vai lendo, gasta 1, 2 horas na livraria. Até você começar a ler que a hora que você perceber, você tá já 10 minutos lendo. Leva esse para casa. Leva ele para casa e continua lendo, cara. Volta para a livraria e faz a mesma coisa. Mas vai na livraria. Tá bom? Vai na livraria e compra na livraria. Problema zero. Para se convencer, quem é mais racional, da importância da leitura, leia o livro da Marianne Wolf chamado Cérebro Leitor. E vai ser feliz, bicho. Principalmente em época de inteligência artificial, aonde um dos pré-requisitos, ao que parece, é você ter a competência de engenharia ou de engenheiro de prompt, ou seja, você saber conversar, você saber orientar a máquina. Isso exige competência lexical, sintática e semântica. Você precisa ter vocabulário, você precisa saber organizar ele e saber qual o significado você quer dar. Senão a máquina não vai conseguir te entender da maneira como você quer transmitir. Melhor maneira de você treinar essas 3 coisas, amiguinho, livro. Leia. Gaste 10, 15, 20 horas lendo um livro. Cara, eu vou pro YouTube. Tá bom, vai pro YouTube. Problema zero. Estruturado. Tem problema nenhum. Só nos encontramos daqui 10 anos. Não, maravilha. vamos com esse comentário, assim, acho que a gente pode encerrar, que ficou fantástico, assim, muito obrigado. Que bom, prazer, cara. Foi muito bom. Eu achei que ia ser 10 horas, lembra que a gente ia convidar? Eu falei, vou economizar seu tempo, 10 horas é meio complicado. É um super flow daí, não, calma. Não, mas tá bom. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui, eu gostei muito de conversar com um amigo e um cara tão estudioso nesse tema que eu acompanho desde 2009 nisso. Foi muito legal aqui, todas essas dicas, enfim. Se você não nos segue ainda, só clicar aí para nos seguir, ativar o sininho e tal. A gente está lançando uma vez por semana esse podcast aqui para as pessoas e estamos alcançando milhões de views aí, então estamos muito felizes. Que bom. Grande abraço. Até. Até mais.